Já percebeu como, às vezes, parece que há uma voz invisível dentro da sua cabeça tentando sabotar cada passo que você dá? É aquela sensação de que, mesmo quando tudo parece estar no caminho certo, surge um pensamento que te convence do contrário. Você tenta manter a calma, mas algo interno insiste em apontar o pior cenário, como se fosse impossível acreditar que as coisas podem funcionar. Essa luta silenciosa é mais comum do que parece, e o problema não é pensar demais, é nunca ter aprendido a pensar de forma que te fortaleça. Quantas vezes você tentou pensar positivo, e mesmo assim se sentiu falso, repetindo frases que não acredita? E quantas vezes se cobrou por não conseguir manter uma mente leve diante do caos? A resposta está em entender que positividade não é fantasia. Ela não consiste em fingir que está tudo bem quando não está, mas em desenvolver clareza, o ponto de partida para qualquer mudança real. O verdadeiro pensamento positivo começa quando você enxerga as coisas como são, sem exagero, sem dramatização e sem negar o que dói. Só a partir da clareza nasce o otimismo sólido, aquele que não desaba no primeiro obstáculo. Antes de continuar, quero te pedir algo simples. Se essa reflexão já está te fazendo pensar diferente, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história e cada ensinamento tem um propósito: ajudar você a construir uma mente mais forte, mais serena e livre de autossabotagem. A primeira lição é clara: a lucidez vem antes da esperança. Muita gente confunde pensamento positivo com negação. Acredita que basta sorrir enquanto tudo desmorona ou repetir afirmações vazias até acreditar nelas. Isso não é força mental, é fuga. E toda fuga enfraquece. Pensar positivamente exige encarar os fatos, enxergar as dificuldades sem transformá-las em monstros e, ao mesmo tempo, sem ignorar que elas existem. Quando você enxerga a realidade sem distorções, recupera o poder de agir. A clareza é o solo firme sobre o qual nasce qualquer atitude inteligente. A segunda lição revela que a negatividade não é quem você é apenas um costume. Ninguém nasce pessimista. O medo e a desconfiança se aprendem ao longo da vida, com decepções e feridas que se acumulam até que a mente comece a antecipar o pior. O cérebro cria atalhos para se proteger, mas esses atalhos nem sempre são sábios. A boa notícia é que o hábito de pensar negativamente pode ser substituído. A cada vez que você interrompe um pensamento destrutivo e faz uma pergunta honesta: isso é realmente verdade ou é só medo falando? Cria um novo caminho mental. Não se trata de negar a dor, e sim de não permitir que ela seja o único ponto de referência. Com o tempo, essa prática transforma o automático em consciente, o medo em discernimento. Na terceira lição, surge o antídoto do julgamento: a curiosidade. Quando você classifica tudo em certo ou errado, sucesso ou fracasso, simplifica demais a vida e se fecha para o que realmente importa. O julgamento sufoca as possibilidades, a curiosidade as expande. Quando algo dá errado, em vez de pensar, fracassei de novo, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de enfoque transforma derrotas em descobertas. A curiosidade acalma, porque não precisa provar nada, apenas compreender. E uma mente curiosa é uma mente livre. A quarta lição trata da linguagem interna. As palavras que você usa consigo mesmo definem como se sente e reage. Dizer "sou um fracasso" cria uma sentença. Dizer "isso não saiu como o esperado" descreve um fato. A diferença é enorme. O modo como você se fala é o terreno onde crescem suas crenças. Se a voz interna é cruel, você vive se defendendo de si mesmo. Mas quando ela é justa, honesta e firme, se torna um apoio. Mudar o diálogo mental não é repetir elogios falsos.
é substituir mentiras destrutivas por verdades equilibradas. Errei é bem diferente de não presto. A primeira permite aprendizado, a segunda destrói. Tratar-se com precisão e respeito não é fraqueza, é maturidade emocional. A quinta lição é sobre o que você permite entrar na mente. Tudo o que consome, ouve e lê molda o que pensa. A mente é um campo fértil e tudo o que toca esse solo cria raízes. Se você se alimenta de queixas, viverá em queixa. Se se cerca de vozes pessimistas, começará a pensar como elas. Ser seletivo não é arrogância, é proteção. Escolha conversas que te inspiram, conteúdos que te elevam e pessoas que te lembram do que você é capaz. Quando não puder mudar o ambiente, mude a forma como o absorve. Você tem o poder de filtrar o que entra, e isso define o que cresce aí dentro. A sexta lição desmonta um mito. Pensar positivo não é negar o sofrimento. A negação é uma armadilha, uma máscara que cai cedo ou tarde. O verdadeiro otimismo olha o problema de frente, reconhece a dor, mas recusa-se a fazer dela o centro de tudo. É possível atravessar momentos difíceis sem perder a fé no próprio potencial. Isso não é ingenuidade, é coragem. O pensamento positivo real nasce da lembrança de que já superou antes o que parecia impossível. Não é acreditar que tudo dará certo sempre, e sim saber que mesmo quando não der, você ainda pode se reerguer. A sétima lição fala sobre a incerteza, essa companheira inevitável. O medo de errar e o desejo de controle absoluto paralisam. A mente busca garantias antes de agir, mas a vida não oferece garantias. Esperar a segurança total é esperar para sempre. Nenhuma conquista vem com contrato de sucesso assinado. A coragem verdadeira é agir sem saber o resultado. É confiar que, aconteça o que acontecer, você dará um jeito. Não é eliminar o risco, é decidir que o risco vale a experiência. E nesse momento, o medo perde poder, porque você já não precisa de certeza para seguir em frente. A oitava lição traz uma verdade dura. A queixa é o oposto da clareza. Repetir problemas não os resolve. A queixa é conforto disfarçado, parece aliviar, mas só reforça a impotência. Diante de qualquer situação, só existem duas opções: ação ou aceitação. Se algo pode ser mudado, haja. Se não pode, aceite. Ficar no meio entre resistir e não fazer nada é desperdiçar energia. Aceitar não é desistir, é reconhecer limites. E agir não precisa ser grandioso, um passo basta para sair do ciclo do lamento. Toda transformação começa no momento em que você decide parar de reclamar e começa a fazer o que pode com o que tem. E então chega a nona e última lição: decidir que sua mente não será mais uma prisão. De nada adianta entender todos esses conceitos se continuar preso aos mesmos padrões de antes. A liberdade verdadeira começa dentro. É quando você escolhe não acreditar em todo pensamento que aparece, quando para de ser refém das narrativas internas que te diminuem. Mudar a mente exige esforço, exige constância, mas é a base de toda mudança duradoura. Nada externo conserta uma mente desorganizada. Nenhum lugar, pessoa ou circunstância trará paz se o campo interno continuar em guerra. Treinar a mente é um ato de amor próprio. É escolher, todos os dias, não se abandonar nos momentos difíceis. É decidir que, mesmo tropeçando, você continuará se levantando. Haverá recaídas, sim. Haverá dias em que tudo parecerá perdido, mas isso não é fracasso, é parte do processo. O importante não é nunca cair, é sempre voltar ao caminho. Cada vez que se levanta, você reafirma a escolha de ser livre. E com o tempo, essa escolha se torna natural. Lembre-se, pensar positivo não é ignorar o caos, é atravessá-lo com consciência. É ver a dor sem deixar que ela apague o que ainda é bom.
É entender que, mesmo quando tudo parece incerto, você ainda pode escolher a forma como pensa. E nessa escolha silenciosa mora o poder que transforma tudo. Se essas palavras tocaram algo em você, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa reencontrar sua força mental. Aqui falamos sobre reconstrução interior, sobre recuperar a calma em meio ao ruído e transformar o pensamento em ferramenta de liberdade. Porque no fim, não é o mundo que precisa mudar, é a maneira como você o enxerga. E quando a mente encontra clareza, a vida começa a mudar junto.